Fala aí, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai resolver uma questãozinha da prova pro Corpo de Engenheiros da Marinha, tá? É a prova de 2002, a questão 12. É uma questão objetiva e de matemática, uma questão de cálculo, tá? E a questão diz o seguinte, ó. A área da região A, em que a região é um XY, tal que o x está entre 0 e π e o y está entre 0 e o mínimo entre seno e cosseno é. Ou seja, a gente tem que calcular a área dessa regiãozinha aqui em verde, tá? A área da região A. E aí essas são as alternativas, A, B, C, D, E. Show? Bom, então vamos começar aqui, primeiro entendendo que região é essa, ok? Bom, nós temos um x que varia de 0 a π. Beleza, é um x que está variando os valores ali de 0 até π. Show? Não tem muito mistério nisso. O mistério está todo aqui no y, tá? Porque o y está variando de 0 até o mínimo entre seno e cosseno. Cara, o que isso quer dizer, irmão? O que quer dizer o y está variando de 0 até o mínimo entre seno e cosseno? Bom, vamos desenhar aqui. Nem precisa disso tudo. Vamos desenhar aqui o gráfico do seno e cosseno, tá? É o mínimo entre seno e cosseno, né? Então, vamos começar desenhando o gráfico do seno e do cosseno. Começando pelo gráfico do seno, tá? Então, o gráfico do seno, a gente vai começar no 0 e vai fazer aqui a senoide. Calculei um pouquinho mal o espaço, acontece. E vai fazer aqui a nossa senoide, tá? Show! Gráfico do seno. Y igual a seno de x. Ok? Aí agora vamos para o gráfico do cosseno, que eu vou botar em outra cor aqui para não confundir. Então, o cosseno, ele começa no 1, tá? E aí, ele vem para cá. Fazer a mão é um pouco mais complicado, mas no final acaba dando certo, tá? Tenham fé. Vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Ok? Tá? Show? Beleza? Beleza. Então, esse é o gráfico do cosseno. Y igual a cosseno. Ok. Temos o gráfico do seno e o gráfico do cosseno no mesmo intervalo, tá? Então, vamos visualizar o que seria essa região em que o y varia de 0 até o mínimo entre seno e o cosseno. O que é esse mínimo entre seno e cosseno? Cara, isso quer dizer que a gente vai pegar sempre os valores mínimos, como o próprio mínimo já quer dizer, né? Mas o que seria isso? Nós vamos olhar para as duas funções, para os dois gráficos, e vamos sempre estar olhando para o que está por baixo, ok? Ou seja, nós vamos pegar os menores valores entre as duas funções em algum intervalo. Então, por exemplo, ó, quando o seno e o cosseno se encontram a primeira vez, né? Aqui, deixa eu só dar nome aos bois. Aqui é o 1 e aqui é o 0, tá? Aqui é a origem. E aí o seno e o cosseno eles se encontram primeiro quando o x igual a π4, certo? Que é 45 graus. O seno e o cosseno de 45 são iguais, que é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, aqui, esse ponto onde ele se encontra é o π4. Vamos olhar primeiro para esse intervalo, então, né? De 0 até π4. De 0 até π4, qual é o gráfico que está por baixo? É o gráfico do cosseno em vermelho ou o gráfico do seno em preto? É o gráfico do seno, né? Seno está embaixo do cosseno aqui. Então, o valor mínimo que pode se assumir entre seno e cosseno nesse intervalo são os valores do seno. E aí o que a gente faz? A gente só considera esses valores.
Apaguei ali o iniciozinho do y igual a cosseno. Beleza? Ok. Agora, desse ponto, né, de π quartos até esse outro ponto em que eles se encontram de novo, quem é que está por baixo? Então, nessa parte aqui, quem é que está por baixo? É o seno ou é o cosseno? Seno em preto, cosseno em vermelho. Quem está por baixo agora é o cosseno, certo? O cosseno estando por baixo, nós podemos só considerar os valores do cosseno, porque nós queremos o mínimo. Ok? Então, show. Apaguei aqui a parte do seno. E daqui em diante, quem está por baixo é o seno. Então, eu vou apagar os valores do gráfico do cosseno. Pronto. Beleza? Essa é justamente a função mínimo entre o seno e o cosseno. Essa coisa estranha aqui, né? Essa coisa bem estranha, por sinal. Ok? Mas é isso aqui. Beleza? É só a gente desenhar as duas funções e ver quem é que está sempre por baixo. A gente vai sempre pegar esses valores que estão por baixo, porque a gente quer o mínimo. Ok? Beleza. Aí nós temos já, então, a variação do y, né? O y está variando sempre do zero até os valores que vão bater na função. Então, ele está sempre vindo aqui do eixo x até bater a função. São esses valores de y. Tá? Está variando daqui até o gráfico da função. Ok? E agora nós vamos olhar para o x. O x não está variando de 0 até π meios? Bom, se o x está variando de 0 até π meios, na verdade, o intervalo que a gente tem que pegar é só de 0 até π meios. Onde está π meios aqui? Π meios vai aparecer justamente aqui, que é onde o gráfico do cosseno é 0. Porque o cosseno de π meios é 0. Então, deixa eu botar um pouquinho mais em cima. Então, beleza. A gente só tem que pegar até esse ponto aqui. Show? Vamos apagar o resto para não ficar muito poluído? Vamos apagar o resto. Então, a gente só quer essa parte aqui, tá? Eu vou apagar tudo no dedo mesmo. Bom, então, na verdade, essa é a região A. E essa região aqui, que parece é quase um triângulo, né? Só que, óbvio, não é reto, né? São duas curvas. Parece uma oca, sei lá. O que você conseguir enxergar aqui, tá? É o gráfico da região A. Ok? Beleza. Esse é o cara que a gente quer calcular a área dele. Ok? Então, show. Vamos lá. A gente, então, vai querer, botar aqui em outra cor, calcular a área dessa regiãozinha aqui. Essa daqui é a área que a gente vai calcular. Como a gente pode calcular a área de uma região, né? De uma função em algum intervalo? Bom, não sei se você conseguiu se lembrar disso, não sei se isso vem direto na sua mente, mas cálculo de área, vamos usar, pelo menos nesse caso, integral, ok? Então, beleza. Vamos calcular a área pela integral. Como é que vai ficar? A nossa área, né? A nossa área, ela vai ser justamente a integral com x variando de 0 até π meios da função do y. O y não está variando de 0 até o mínimo entre seno e cosseno? Então, nós vamos ter aqui o mínimo entre o seno e o cosseno. Eita, não deu espaço. Tá, ok, vamos lá. Deixa eu botar num lugar que tem mais espaço. A área aqui, ó. A área vai ser a integral de 0 até π meios do mínimo entre o seno de x e o cosseno de x dx. Pronto. É isso que a gente tem que calcular. Deu para entender?
Bom, calma. Vamos calcular isso já já. Para quem já está familiarizado com integral dupla, né, nós podemos também pensar de uma outra forma, tá? Se agora é só para quem está familiarizado com integral dupla mesmo, tá? Se onde é que eu posso botar isso aqui? Deixa eu apagar. Pronto, é só isso que a gente precisa mesmo do gráfico. Se a região é um x que varia de 0 até π meios, né? Então aqui está a variação de dx. E o y é uma região que varia de 0 até um gráfico mínimo entre o seno e o cosseno dy. Tá? Então, para quem está familiarizado com integral dupla, você pode escrever dessa forma. E aí, quando você for integrar, né, aqui é 1. Quando você for integrar a primeira vez em relação a y, né, você vai achar a integral de 1 em relação a y é y, então vai ficar o mínimo entre seno e cosseno menos 0. Vai dar mínimo entre seno e cosseno. E aí vai resultar nessa integralzinha aqui, tá? Isso é só uma pequena observação para quem já está familiarizado com integral dupla. Nós podemos escrever dessa forma também, tá? Mas as duas formas estão certas, não tem erro nenhum em escrever direto aqui. Eu estou dando essas duas formas de escrever porque pode ser que tenha gente que ache mais fácil entender dessa forma ou ache mais fácil entender dessa forma. Fica aí os dois caminhos, os dois pensamentos. Show? Vamos lá. Mas a integral que nós vamos calcular mesmo é essa daqui, tá? A gente vai fazer as contas a partir dessa integral aqui, então. Beleza? Ok, então vamos lá. Como a gente vai calcular essa integral do mínimo entre o seno e o cosseno? Que coisa estranha. E aí vem agora o motivo para eu ainda não ter apagado todo esse gráfico, que a gente vai olhar para ele agora. O que eu posso fazer aqui? Ó, a gente quer calcular a área dessa região que está em azul, certo? Certo. Só que até o ponto π4, x igual a π4, até essa parte aqui, nós temos o gráfico de seno, que é o gráfico que está em preto. Ok? Então, nós temos um comportamento de seno até o x igual a π4, e a partir do x igual a π4, nós temos o comportamento de cosseno, que é o gráfico que estava em vermelho. Ok? Cara, o que a gente pode fazer aqui é separar essa região. Porque se até π4 nós temos o seno e depois de π4, a partir de π4 nós temos o cosseno, nós podemos pegar essa integral aqui e dividir ela em 2. Ó. Nós podemos pegar e escrever, né? Aí agora a nossa área vai ser a integral de 0 até π4, que é onde acaba essa região do seno, mais a integral de π4 até π meios do cosseno de x. Você concorda comigo? Porque nós temos aqui duas funções que se tornaram uma. Nós temos dois comportamentos diferentes e o que vai definir o intervalo, né, em que vai ter um comportamento ou outro é justamente o x igual a π4, certo? Então, até π4 nós temos o seno e a partir de π4 até π meios nós temos o cosseno. Então, nós vamos ter a soma de duas áreas aqui. Duas integrais. Show? Só isso. Aí, agora, o nosso único trabalho é calcular essas duas áreas. Tá? E aí, a integral de seno, né? A integral de seno vai ser menos cosseno, certo? Então, menos cosseno de x variando de 0 até π4. Mais a integral do cosseno é o seno, né?
porque derivada de seno é cosseno, e a derivada de menos cosseno é seno. Show? Bom, integral. Não fiz nenhuma mágica, é só resolução da integral normal mesmo. Então, aqui nós vamos ter o seno de x variando de π² até π². Pronto. Ok? Então, as duas integrais já foram calculadas. Agora é só a gente pegar, substituir esses pontos e terminar de fazer as contas. Então, aqui nós vamos ter que a área é menos cosseno de π² menos cosseno de 0, tá? Porque é sempre a função no ponto de cima menos a função no ponto de baixo. E a função aqui é menos cosseno. Então, nós vamos ter o menos cosseno de π², que vai dar menos raiz de 2 sobre 2, né? Menos cosseno de 0. Menos com menos vai dar mais, ok? Menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos ter mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, nós temos aqui o 1zinho. Agora, mais o seno de π² menos o seno de π². Seno de π² é 1. E o menos seno de π² vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Beleza, então, isso agora vai ficar como? Nós vamos ter aqui essa soma aqui, ó. 1 mais 1 dá 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, dá menos 2 raiz de 2 sobre 2, certo? Menos 2 raiz de 2 sobre 2, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2. É isso que nós vamos ter. Só que nós podemos simplificar isso aqui, né? Então, nós vamos ter, no fundo, 2 menos raiz de 2. E pronto, acabou. Esse é o resultado. Então, a nossa área é justamente 2 menos raiz de 2. O que nos dá a letra A como resposta. Então, a letra A é a nossa resposta. Letra A. Beleza? Deu para entender tudo? Ficou alguma dúvida? Escreve aí embaixo, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer sugestão, se você quiser que eu faça alguma outra questão de algum outro concurso, qualquer coisa, só deixa aqui embaixo que eu vou dar uma olhada nos comentários. E vamos que vamos partir para aprovação em tudo. Valeu!